Pronto. Então, vamos lá. Vamos para a aula de hoje. Então, hoje, pessoal, nós estamos... essa é a aula do ciclo 4 do nosso curso de Análise e Projeto de Sistemas 2. E nessa aula nós vamos falar sobre contratos, que é uma extensão do assunto do ciclo passado. Né? Depois de ter falado sobre diagrama de sequências do sistema, nós vamos falar sobre contratos. Nós já começamos a mencionar contratos, aliás, nós já começamos a mencionar alguns elementos dos contratos já no ciclo anterior, que são as operações e as consultas do sistema. Os contratos, basicamente, vão explorar as operações e as consultas do sistema, de forma mais detalhada. Bom, quando a gente vai desenvolver, né, um sistema, partindo do zero, partindo lá da visão geral do sistema, nós temos que ter em mente que as informações com as quais nós vamos lidar, elas têm dois aspectos a serem analisados. Isso dentro da fase de análise, né? Separando aí análise de projeto. A fase do desenvolvimento do sistema, que é voltado para o problema, onde você não mexe com o software ainda. Você tem a análise dos aspectos estáticos, que é a análise estrutural, onde basicamente nós lidamos com a modelagem conceitual. Por que é estático? É aquilo que você vai persistir. Provavelmente você vai usar um banco de dados para persistir aquelas coisas que estão na modelagem conceitual. Mas como ainda estamos em fase de análise, nós não estamos falando de bancos de dados ainda. Nesse sentido, você vai modelar aquelas informações que representam as entidades que contêm as informações que o sistema vai gerenciar. Isso vocês viram lá na disciplina passada de análise de projeto de sistemas 1, que é a modelagem conceitual. Nessa aula, nesse ciclo de agora, a gente vai lidar com a modelagem dos aspectos funcionais, que é também chamada de modelagem funcional, que não é a modelagem estática, é a modelagem dinâmica. Vocês sabem a diferença de estático e dinâmico? A gente falou disso no semestre passado. Lembra? De análise eu não me recordo, não. Agora, na parte de desenvolvimento, eu me recordo. O significado é o mesmo. Então, eu respondendo por mim, eu me lembro. Qual que é, Marcelo? Qual que é a diferença? Professor, a diferença? A diferença eu não sei, eu sei o que é um e o que é o outro. Na verdade... Não, eu entendo o seguinte, para mim, se for igual o Marcelo falou, se for relacionado à linguagem, para mim, estático é quando você trabalha igual o C, por exemplo, que é aquela linguagem que era, como se diz? Que era padrãozinho. É procedural, isso. E agora em classe, não, em classe já é funcional, porque você trabalha com objetos, essas coisas. Duas palavras-chave para vocês se lembrarem. Tempo de execução e tempo de programação. Lembra disso aí? Diferença de classe e objeto. Lembra disso aí? A classe é estática. Por quê? Porque ela é parada. Lembra de estátua? Estático, parado, né? Fica lá parado. Não é à toa que a modelagem conceitual, os conceitos da modelagem conceitual se parecem com classe. Porque as classes são estáticas. Não é à toa, né? A funcional é dinâmica. Por quê? Você vai modelar o sistema em funcionamento. O estático, você vai modelar como que você vai criar as classes no tempo de programação. O funcional, você vai modelar como que o sistema vai se comunicar. Diagrama de sequência de sistema, ele é voltado para a modelagem funcional. Ele é troca de informações. Você troca... O ator manda informações para o sistema e o sistema devolve informações para o ator. Isso aí só pode acontecer se o sistema estiver rodando. Concorda comigo? Sim. Então, por isso que nós chamamos isso de modelagem funcional. Por isso que nós falamos que a modelagem funcional é dinâmica. Porque o sistema tem que estar rodando. Isso acontece em tempo de execução. Então, a gente modela, na fase de análise, nós modelamos tanto o estático quanto o dinâmico, que é o funcional aí, né? A modelagem funcional. O estático
é a modelagem conceitual. O dinâmico é os diagramas de sequência de sistema, os casos de uso são dinâmicos, né, porque é troca de informações entre o sistema, e o que a gente vai falar agora, os contratos. Porque se você ler um caso de uso, mesmo que você pegue lá o diagrama de caso de uso, ele também é a interação entre o ator e o sistema. Ele também é troca de informações. Aquilo lá só pode acontecer da forma que está modelada se o sistema estiver em execução. Então, essa é a diferença entre o estático e o dinâmico, entre o estrutural e o funcional. Beleza? Até aqui? Beleza, agora entendi. Beleza. Vamos lá para o assunto da aula, então. Vamos falar de contratos. Quando eu falo de contratos para vocês, o que vem à mente? O que é um contrato? É uma prova, talvez, que aquilo foi feito, né? Sei lá. Duas pessoas fazem um contrato quando elas querem firmar um acordo. Firmar um acordo. Essa é uma palavra importante. Nós estamos em negociação. Para deixar essa negociação justa para as duas partes, nós criamos um acordo. Nós criamos um acordo que vai ser especificado em um contrato. O contrato, ele tem cláusulas. Se você pegar um contrato, ele tem lá artigo 1, artigo 2, artigo 3. Aqueles artigos, eles são as cláusulas do contrato. Da mesma forma, os contratos aqui do nosso sistema, ele é um acordo entre as partes. Quais partes? Usuário e sistema. Essas são as partes. Então, o contrato, ele vai especificar as cláusulas, que é cada uma das interações, cada uma das trocas de informações entre o ator e o sistema. Isso aí são as nossas cláusulas. Então, por que nós damos esse nome para essa parte da modelagem de contrato? Porque você tem que especificar exatamente o que você espera do sistema. Assim como está escrito aqui nesse slide, o contrato ele vai especificar o comportamento esperado para cada operação correspondente a um evento do sistema. O sistema ele vai gerar uma operação. Você não, ao gerar essa operação, você como analista deve garantir ou deve estar garantindo ou deve ter em mente o que vai ter ao final da execução daquela operação. Por isso que você tem que prever. Especificar o comportamento esperado é conseguir prever como que o sistema vai estar depois da operação executada e como que o sistema tem que estar antes da operação ser executada. Então, o contrato, nesse sentido, é essa previsão de como que o sistema vai estar e de como que o sistema deve estar para que aquela operação aconteça. Uma coisa importante aqui, inclusive que o Rangel me perguntou mais cedo, por que tem o ator se comunicando com a interface e a interface se comunicando com a controladora de fachada? O ator se comunicando com a interface é isso aqui, ó, evento do sistema. Um evento do sistema desencadeia uma operação ou uma consulta, né? Operação ou consulta. Na verdade, no livro novo, ele chama tudo de operação. Ele troca operação por comando lá. Mas, basicamente, ele desencadeia uma chamada de método. Seja para mudar alguma coisa. Vocês estão pegando aí REST, não estão? Estão estudando REST? Sim. Vocês já ouviram falar na expressão idempotente lá no REST? Eu falei disso na aula passada também, eu acho. Operação idempotente? Vocês lembram o que é isso? Uma operação... A operação idempotente, tem lá o post, o get, né? O put. O get, ele é uma operação idempotente, enquanto que o post não é. Por quê? Porque o get, você pode executar ele milhares de vezes, que ele não vai alterar o estado do sistema. Enquanto que o post, você vai executar um post para quê? Para cadastrar algum recurso. Você vai executar o post para alterar algum recurso, né? No caso, deveria usar o put, né? Mas às vezes a gente usa o post também. Ou seja, para fazer modificações nas informações que estão lá no sistema, armazenadas no sistema. Diferença entre operação e consulta. Operação sempre altera a informação do sistema. Seja por cadastrar nova informação,
ou seja por alterar a informação existente. Consulta. Nunca altera a informação do sistema, mas sempre tem uma resposta. Uma consulta, quando você faz uma consulta ao sistema, você executa a consulta e o sistema te dá a resposta para aquela consulta. Em termos de banco de dados, você faz um select e o sistema te devolve alguma informação. Mas aquele select nunca vai alterar as informações do sistema. Ele só vai devolver como resposta o que está registrado no sistema que você pediu naquela consulta. Conseguem diferenciar aí o que é operação e o que é consulta? Sim. Beleza. Então, o contrato, ele é em cima das operações e consultas. Mas nessa aula nós não vamos falar de consulta, porque se eu fosse falar de consulta, nós teríamos que entrar na OCL, lá na linguagem de... Naquela linguagem de... como é que é o nome? Object Constraint Language. Linguagem de restrição de objeto. Que é uma linguagem formal que a gente teria que ter um tempinho para estudar ela. E como a gente não tem esse tempinho para estudar, ela é como se fosse uma espécie de algoritmo, sabe? Ela é formal nesse sentido. Você tem que escrever certinho para dar certo, tá? Como a gente não tem esse tempo, eu não vou ensinar para vocês OCL. Então, como eu não vou ensinar para vocês OCL, nós não vamos falar dos contratos de consulta. Mas saibam que tem como fazer contrato para consulta. Só que aí você vai ter que usar uma linguagem formal como a OCL. Formal é porque ela tem propriedades matemáticas, né? Que não tem ambiguidade, né? Diferença da nossa linguagem natural, que ela é ambígua, né? Eu falo algo e você pode entender um negócio totalmente diferente. Vocês devem ter estudado isso em requisitos, né? Um problema gigante de requisitos é isso aí. Alguém fala, tem até aquela imagem lá, muito famosa, né? O que o analista pensou, o que o desenvolvedor desenvolveu, o que o cliente pediu, né? Tem um parquinho lá, uma árvorezinha e um balanço. Você deve ter visto essa imagem já. Já viram ela? Já, é um meme, né? É um meme. É bem isso aí. Né? A linguagem formal, ela vem para resolver esse problema aí, ó, da ambiguidade. Mas como ela é formal, ela é bastante complicada, meio complexa, eu não vou entrar nesse assunto aqui. Mas aqui, ó, tá escrito aqui, ó. Você pode usar uma linguagem formal como a Object Constraint Language, a OCL. Porque quando você está desenvolvendo sistemas em que você busca a não ambiguidade, ela é uma alternativa. Claro que no desenvolvimento de sistemas comuns, você não necessariamente vai precisar usar essas linguagens formais aqui e tal. Mas para sistemas críticos, sistemas de tempo real, ou sistemas críticos de tempo real, como, por exemplo, você vai desenvolver um software para telemedicina. Aí você tem que ser muito rigoroso. E aí vale a pena, então, você usar uma linguagem formal como essa aqui, ó, a OCL. Então, resumindo o que eu queria falar. A gente vai lidar, embora nós tenhamos contrato para operação e contrato para consulta, nós vamos estudar apenas os contratos para operação. Operação, lembra que é aquilo que a interface do sistema faz, aquela chamada que a interface do sistema faz para a controladora do sistema, em que vai haver mudança nas informações. Cadastrar alguma coisa, alterar alguma informação, coisa nesse sentido, ou deletar, né? Essas três, né? Cadastrar, deletar e alterar. Professor. Tá. Oi, diga. Então, você quer dizer, por exemplo, eu sou um usuário lá, usuário deleta um produto. Uhum. Aí ele vai lá para a interface vai passar para a controladora para alterar, no caso. Aí seria isso. Essa operação. Isso. Na verdade, o usuário ele não deleta nada. O usuário ele pede para a interface deletar. Quem deleta é a interface. Isso. Exatamente. É isso aí. Pensa nessa linha de raciocínio. Usuário, ator, na verdade, não vamos falar só de usuário, porque pode ser um outro sistema, né? Vocês estão estudando o Web Service lá. O Web Service, ele é um serviço manipulado por outro sistema, basicamente. O ator, ele não pede nada, ele não deleta nada, ele não consulta nada. Ele pede para a interface fazer isso. E a interface é que faz a consulta, a interface é que faz a operação. Se você tiver isso claro na sua cabeça, você não erra mais. É por isso que a gente tem lá a interface e a controladora fachada, que representa o sistema.
Os contratos, eles indicam mudança no estado dos conceitos, a gente acabou de falar, né? Porque eles vão especificar as operações, nesse caso aqui nosso, e eles devem ser bem escritos, né? De forma que não deixem margem para interpretações ambíguas. Então, mesmo que você faça em linguagem natural, que é como eu vou mostrar para vocês como é que se faz, tomem muito cuidado para não deixar margem para interpretação ambígua, porque pensem o seguinte, vocês provavelmente devem estar pensando numa programação solo, né? Você é o desenvolvedor, você é o analista, você é o testador, você talvez até seja o cliente. Mas pense você trabalhando em uma equipe de desenvolvimento de software, em que você é o analista, você vai fazer todos os diagramas, os casos de uso, os contratos, mas não é você que vai programar. Você vai passar isso para um outro programador. O programador tem que ler aquilo lá e não ter margem para interpretação, porque se ele interpretar errado, ele vai desenvolver errado. Por isso que não pode haver interpretações ambíguas aqui. E por isso que se justifica, talvez, usar um OCL, né? Se você tiver uma equipe muito grande, e foi esse o caso, faz sentido usar um OCL. Beleza? Beleza. Vamos lá, então. Contratos e casos de uso. O caso de uso expandido, vocês lembram qual que é, né? Aquele lá que tem o in e o out, né? Ou que tem 2 colunas, dependendo do estilo que você desenhar ele. Que é a especificação, né? Especificação de caso de uso, também chamada assim. O caso de uso expandido é uma cadeia de operações e consultas executadas em sequência. É basicamente, vamos dizer, não é o melhor termo, mas eu vou usar esse termo aqui para definir. É quase que como se fosse um algoritmo. Ele é um passo a passo. Ele é executado em sequência. Não é algoritmo porque ele não vai ser implementado daquela forma, né? Isso ali é só um processo que está sendo descrito passo a passo. Mas ele é executado em sequência. Tem o passo 1, o passo 2, o passo 3, exatamente nessa sequência aí. Então, o que acontece? Vocês têm nessa sequência aí os ins, que é a mensagem que sai do ator para o sistema, e os out, que é a mensagem que sai do sistema para o ator. O in é consulta e operação. O out é resposta. Né? Toda vez que aparecer in, ou ele vai ser consulta, ou ele vai ser operação. Toda vez que aparecer out, ele vai ser resposta. Então, no in, quando aparecer aqueles que estão marcados, sinalizados com in, é onde você vai estabelecer os contratos. Não confundam com aqueles casos de uso que tem pré-condição e pós-condições. Vocês trabalharam com esse tipo de caso de uso lá em gerência de requisitos? Não, professor, não lembro não. Não tinha pré-condições? Às vezes vocês vão encontrar alguns exemplos em que o caso de uso tem pré-condição e pós-condições. A lógica é a mesma. Só que ao invés de fazer para o caso de uso inteiro, você vai fazer para cada operação. A diferença é essa. A diferença é a granularidade. É o detalhe. Você vai fazer no detalhe lá para cada operação. Então, cada operação, ela tem pré-requisitos, pré-condições e tem pós-condições. Pré-condições é aquilo que tem que ser verdadeiro, aquilo que tem que ser garantido para que a operação aconteça satisfatoriamente. Pós-condições é aquilo que vai... É como que a operação vai deixar o sistema depois que ela ser executada. Ela vai alterar um recurso, uma informação? Como que essa informação vai ficar depois? Então, isso aí é pré-condição e pós-condição. A gente vai estudar, vai explorar mais a fundo nos próximos slides. Professor, então, basicamente... eu tô uma dúvida também, é que, por exemplo, na hora que você tá no diagrama de sequência lá, que você tem aquela mensagem que você está passando ali, o evento. Na hora que você vai passar aquele evento pro diagrama, no caso de uso, pro diagrama de sequência, a linguagem que a gente tem no caso de uso e passa pro diagrama de sequência é um pouco diferente, não é o mesmo. Isso. A linguagem do diagrama de sequência é um pouco mais formal. Ela tem algumas regras para você seguir. Você faz lá mais ou menos parecido um método e tal. Toda a informação in é transformada em uma seta. A seta ela é específica. Mas aí, no caso de uso, ele é linguagem natural, sabe? Você descreve naturalmente. Você coloca lá, usuário guarda informações do sistema. Sistema devolve mensagem falando que as informações estão ok. Então, é linguagem natural. Como você escreve um texto normal.
Solucionei a dúvida? A de sequência seria como? Esse mesmo exemplo que você deu aí. O de sequência é a linguagem mais formal, né? Você tem que seguir aquelas regras do desenho. Como é que eu falo que o ator está se comunicando com a interface? O desenho é uma seta. Como é que eu falo que a interface vai executar uma operação lá na controladora fachada? Eu desenho uma seta, em cima da seta eu coloco o nome da operação, que é como se fosse um método, como se fosse uma assinatura de método. O método que eu coloco lá em cima. Isso. Tá. Isso, você coloca lá, né, o nome da operação, coloca entre parênteses os argumentos, que basicamente são as informações solicitadas pelo cliente, pelo ator. Você vai colocar como argumento, e a resposta tem uma seta específica, que é diferente da seta de operação. Aí você vai colocar quais informações ele está devolvendo. Então, tem regras para você desenhar. Você não escreve, assim, um texto. A diferença é essa. Entendi. Beleza? Então, como é que a gente faz para criar os contratos? Você pega o caso de uso expandido, você vai olhando as operações, você vai procurar pelas operações, todas aquelas que estão marcadas com in ou out. Todas aquelas que estão marcadas com... As operações estão marcadas com in ou com out? Com in. Com in, isso. Todas aquelas que são marcadas com in, na verdade nem todas, né? Porque algumas podem ser consultas. Mas do conjunto daquelas que estão marcadas com in, você vai pegar aquelas que são operações, aquelas que você vai ver que vai alterar, cadastrar, alterar alguma coisa no sistema, deletar alguma coisa. Você vai pegar ela aí e vai fazer algumas perguntas para essa operação. Primeiro, qual é o objetivo dessa operação? Ela vai cadastrar? Ela vai alterar? Ela vai deletar? Ela vai consultar? Se for consultar, você já exclui. Se for qualquer outra dessas três aí do CRUD, né, create, retrieve e update, né, criar, alterar e atualizar, criar, atualizar e deletar, se for qualquer dessas do CRUD aí, você vai fazer um contrato para ela. Outra pergunta, o que ela produz em termos de informação? Depois de executar aquela operação, o que ela faz? Como é que ela deixa o sistema? Que informações ela altera? Outra pergunta, o que ela espera que suas predecessoras tenham produzido? As operações que vêm antes dela, o que elas têm que ter produzido para que eu consiga executar a operação que eu estou analisando agora? Por exemplo, quando eu vou comprar alguma coisa na internet, antes eu tenho que ter um cadastro. Concorda? Sim, professor. Concorda, né? Porque eles têm que saber o meu endereço, né? Meu CPF, tá? Meus cartões de crédito. Então, qual que é o que a operação de comprar ela espera das operações predecessoras? Como, por exemplo, a operação... todas as operações que vêm antes dela. Eles esperam que eu tenha que uma operação predecessora tenha sido executada de forma a cadastrar cadastrar os meus cartões, cadastrar o meu endereço, cadastrar o meu perfil lá no sistema. Porque eu não consigo comprar se eu não tiver essas informações no sistema. Isso aí é uma pré-condição. A pré-condição para eu comprar é que eu tenha sido cadastrado no sistema. Outra pergunta. Quais exceções poderiam acontecer durante a sua execução? Tratar das exceções é uma coisa importante. Isso aqui não são as exceções do caso de uso. A gente tem aquelas exceções que acontecem no caso de uso. Lembra que a gente está fazendo agora de uma maneira mais granularizada, mais detalhada, né? São as exceções que acontecem na operação. No ato de eu comprar, durante o ato de eu comprar, depois que eu cliquei no botão de comprar, o que pode acontecer de errado? É isso. A exceção é isso aí. A internet cair, eu sei lá, fazer uma busca lá e não encontrar o meu CPF, uma coisa assim, sabe? Diferença entre exceção e pré-condição. Exceção acontece durante a operação. Pré-condição acontece antes da operação. As duas coisas lidam com cenários que poderia dar errado. Mas a pré-condição lida com cenários que poderia dar errado antes da operação, e as exceções lidam com cenários que poderiam dar errado durante a operação. A pré-condição tenta garantir que o sistema esteja correto antes da execução daquela operação. A exceção, não. Você não garante nada, você vai tentar tratar aquilo lá durante a operação. Ficou clara a diferença entre as duas?
Ficou, professor. Beleza. Outra pergunta. Suas exceções podem ser reconfiguradas como pré-condição? Porque, assim, um princípio interessante é que você tente transformar quase todas as suas exceções em pré-condições. Porque é melhor você evitar que um erro aconteça antes de começar a operação do que você deixar o erro acontecer e você tratar durante a operação. Esse é o princípio. Então, se você conseguir transformar uma exceção em pré-condição, ótimo. Esse é o objetivo. Outra pergunta. Seus parâmetros incluem grupos de parâmetros que são inválidos? Ou seja, quando você vai fazer uma solicitação, o usuário ele desencadeia um evento do sistema. Você passa algumas informações que vão se transformar em parâmetros. Esses parâmetros, eles precisam ser válidos. O que é um parâmetro válido? A gente vai falar um pouco mais disso nos próximos slides. Mas, resumindo, exemplo do CPF. Eu passo um CPF durante uma compra para que o sistema ele vá lá e busque um usuário que possa ser encontrado por aquele CPF. Um CPF inválido não é um CPF que está digitado errado. Um CPF inválido é um CPF que o sistema procurou e não conseguiu encontrar na sua base de dados. Ele vai retornar um erro de usuário não encontrado. Isso é um exemplo de parâmetro inválido nesse contexto aqui. A gente vai explorar isso aqui no próximo slide. Beleza. Contratos de operações, eles possuem o quê? Quando você vai desenvolver contrato de operação, seu contrato de operação ele vai ter o nome da operação, os parâmetros de entrada. Na operação, ele exige parâmetro. Lembra que a operação é como se fosse um método, né? Ela tem um nome, os parênteses e parâmetros, né? Ou é vazio, né? Pode ser vazio ou pode ter parâmetros. Se tiver parâmetros, tem que determinar quais são os parâmetros de entrada para aquela operação. As referências cruzadas. O que são referências cruzadas? Você vai falar em qual caso de uso ele está. Basicamente é isso. Pré-condições, que é opcional. A pré-condição ela não é obrigatória. Pode ser que tenha, pode ser que não tenha. E as pós-condições. As pós-condições são obrigatórias quando você vai desenvolver contrato de operação. Por quê? Porque toda operação muda o estado do sistema. Toda operação muda o estado do sistema. Toda operação muda as informações que estão registradas no sistema. Aquelas informações que você modelou lá na modelagem conceitual. Você vai mudar de alguma forma. A gente vai falar depois como que essas informações elas podem ser mudadas. Mas basicamente é isso. Toda operação, obrigatoriamente, tem que ter uma pós-condição. Mas não é obrigatório que toda operação tenha uma pré-condição, o que acontece antes. É bom que tenha, mas não é obrigatório. Uma dúvida que pode estar passando na cabeça de vocês, eu não sei se está, mas, professor, eu tenho que fazer contrato de operação para todas as operações de todos os casos de uso? Não necessariamente. Você busca aquelas que são mais importantes. Até porque a gente não quer transformar essa fase de análise em uma fase que vai demorar eternamente. A gente quer entregar o sistema o mais rápido possível. Se a gente ficar fazendo contrato de operação para toda operação que tiver nos casos de uso, você vai passar uma eternidade só fazendo contrato de operação e nunca vai começar a desenvolver. Então, se tem alguma operação que geralmente vai estar ligada com regras de negócio. Regras de negócio é aquilo que não é CRUD, é aquilo que não é relatório, tá, gente? CRUD é cadastrar as coisas, né? Relatório é você extrair, fazer consulta, só que com filtros, né? Você juntar informações. Um select é um relatório. Tudo que não é CRUD, tudo que não é relatório, ele é regra de negócio. Ele é uma regra que é específica do negócio. Por exemplo, comprar. O método comprar, a operação comprar, ela é uma operação de regra de negócio. Né? Porque você está executando uma compra. Né? Uma compra relativa a um negócio. Um e-commerce. Não é todo negócio que você compra coisas. Existe negócio que seria, por exemplo, você assistir um vídeo, como na Netflix. Você não está comprando nada. Né? Então, isso que é relativo ao negócio é as nossas regras de negócio. Alguns desses métodos, eles são específicos do negócio. Esses métodos que são específicos do negócio são bons candidatos para você criar contrato de operação para ele. Principalmente os mais complexos. Principalmente aqueles que são
que você sabe que vai dar um trabalho. Por exemplo, o de compra mesmo, ele dá um trabalho. Porque você tem que lidar geralmente com dois atores, que é quem está fazendo a compra e a administradora do cartão de crédito, que é um outro ator, né, um outro sistema. Ele vai lidar com dados sensíveis. Então é um negócio que é meio cabeludo, né? Você tem que ter um pouco de cuidado com essas aí, porque o negócio ele reside no sucesso dessa operação. Porque imagina, você tem um e-commerce e aí o sistema do e-commerce ele não faz a compra direito, ou ele, sei lá, bagunça, né? Deixa a pessoa comprar algo e não pagar, ou então a pessoa paga e não entrega o algo que ela comprou. Imagina se isso funciona desse jeito, né? Funciona errado dessa forma. O negócio vai quebrar, né? Então, essas operações que são importantes para o negócio, que sustentam o negócio, são ótimos candidatos para você desenvolver contrato de operação. Tranquilo até aqui? Tranquilo. Beleza. Gente, eu vou ficar perguntando se está tranquilo até aqui ou não está, até porque se vocês caírem, eu preciso saber. Se vocês não responder, demorar muito tempo sem responder, eu vou presumir que vocês caíram. Ou eu caí, sei lá. Vamos lá, então. Então, vamos diferenciar pré-condição e pós-condição. Tá claro até aqui que desenvolver contrato é desenvolver pré-condição e pós-condição? Sim. Beleza. Então, desenvolver contrato é isso aí, é desenvolver pré-condição e pós-condição. O que é pré-condição? Pré-condição é a definição do que será verdadeiro na estrutura da informação quando a operação ou consulta vai ser executada. Você define o que é verdadeiro. Ou seja, no exemplo de compra, para eu comprar, eu devo estar cadastrado. Então, o meu cadastro, a existência de um cadastro com o meu CPF lá no banco de dados, deve ser verdadeira. Se eu fizer uma consulta e retornar falso, se eu fizer uma consulta que tem como argumento o meu CPF e o select devolver falso, então quer dizer que eu violei essa pré-condição, eu não posso executar a operação. A pré-condição, ela é algum mecanismo, ela é algo que deve ser garantida por algum mecanismo externo. Externo a quê? Externo à operação, tá? Pode ser dentro do sistema, mas externo à operação. Então, esse mecanismo externo, ele vai garantir a validade antes de executar a operação ou a consulta, né? Nesse caso aqui, a gente está lidando só com a operação. O que seria isso aqui? Como é que eu garanto... Eu vou fazer essa pergunta para vocês. Como é que eu garanto que eu tenho um registro lá no banco de dados com o meu CPF antes de executar a operação? Pensem, como que vocês fariam para garantir isso aí no algoritmo? Está desenvolvendo o sistema. Como é que vocês garantem que eu tenho esse CPF cadastrado no banco de dados? Ué, quando a variável tem alguma coisa dentro, sei lá. Primeiro você tem que fazer o quê? Uma consulta, não é? Eu faço Você consulta, vai lá, faz uma consulta, aí se houver, e aí tá? ela vai retornar um valor para variável, não vai? Vai. E aí você vai testar a variável. Variável é igual a... Aí tem o número de CPF lá. Se for verdadeiro, beleza, pode executar a operação tranquilamente. Se for falso, não. Essa consulta que você faz é o nosso mecanismo externo. Ficou claro? Então, é algo que você vai fazer antes da operação acontecer. É externo por quê? Porque não está dentro da operação. Antes da operação acontecer, para garantir que aquela condição é verdadeira. No caso aí, a condição do CPF está cadastrado lá no banco de dados. Eu estou dando o exemplo do CPF, mas pode ser qualquer outra condição. Por exemplo, se eu estiver lidando com a internet das coisas, uma pré-condição é que o sensor esteja ligado. Eu tenho, antes de executar uma operação em outro determinado, em um Arduino, sei lá, estou desenvolvendo algo em um Arduino, né? E o Arduino tem um sensor que é externo, né? Que ele não está conectado diretamente no Arduino. Ele só troca informações com esse sensor. Antes de executar uma operação qualquer, eu quero garantir que aquele sensor está ligado. Então, eu tenho que fazer um método, fazer uma operação que vai lá verificar se aquele sensor está ligado. Se não estiver ligado, a operação não acontece. Tranquilo?
Entenderam pré-condições? Sim, professor. Beleza. Se pré-condição é isso, o que é pós-condição? Pós-condição é o mundo depois da operação. A operação foi executada. O que foi... como é que o sistema ficou depois da operação? A gente vai mudar o estado do sistema. Vocês lembram? A gente definiu o estado do sistema lá na aula presencial, lá no começo do ano. O que é o estado do sistema? Vocês lembram? Tem a ver com informação. O estado de um objeto. Vocês lembram o que é? Orientação a objetos? O estado de um objeto? Que é a mesma definição para o estado do sistema. Estado é como que ele está, por exemplo, tem o comportamento, né? E como que ele é o método, que está relacionado ao método, e o estado é tipo os atributos, né? Isso. Exatamente isso aí. Os atributos, na verdade, não são os atributos, são os valores dentro dos atributos. É exatamente o que você falou no começo. É como que o objeto está naquele momento. Como é que eu sei que ele está? O que pode mudar no objeto? Os valores dentro das variáveis, não é? Até porque o nome é variável, porque ela varia. A única coisa que pode mudar é os valores das variáveis e também, né, aquele que conta lá a linha do algoritmo. Basicamente é isso aí, né? Tá contando a linha do algoritmo, a linha 1, linha 2, linha 3, linha 4. Então, as duas coisas que mudam no objeto são isso aí. Então, o que representa o estado do objeto? Os valores e essa linha. Mas a linha, ela está exclusa aí da nossa análise agora. Nessa ideia aqui de pós-condição, quando a gente fala que uma operação ela muda o estado do sistema, ela muda os valores registrados no sistema. Os valores persistidos. Os valores que estão lá no banco de dados. Quando eu cadastro um novo funcionário, qual que vai ser a pós-condição dessa operação de cadastrar? Você vai ter lá, na tabela de banco de dados, na tabela de funcionários, uma linha com o funcionário que eu acabei de cadastrar. Não é isso? Exatamente. Quando eu faço alteração em um determinado funcionário, como é que vai estar? Qual que vai ser a diferença? Vai ter exatamente, a nova informação, não é? Então, pense em pós-condições dessa forma. Pós-condição muda alguma coisa no sistema. Quando eu deleto um funcionário, como é que vai estar o estado do sistema depois da deleção? Não vai existir aquele funcionário mais. Né? Vai ter lá uma tabela em que, se eu procurar, aquele funcionário eu não vou encontrar. Tranquilo? Entendem pós-condições agora? Sim. Beleza. Vamos lá. Pré-condições. Então, vamos aqui de um por um. Primeiro pré-condições, depois pós-condições. Pré-condições. Existem famílias... A gente pode diferenciar as pré-condições pelas famílias, pelas suas próprias famílias. Existem dois tipos de pré-condições. Existem aquelas pré-condições que são garantia de parâmetros. Existem aquelas pré-condições que são restrições complementares. O que é uma pré-condição da família de garantia de parâmetros? É aquela pré-condição que tenta garantir que alguns parâmetros sejam válidos. Lembra da explicação anterior que eu falei do CPF ser válido? Nesse caso aqui, o CPF ser válido é eu fazer uma consulta lá no banco de dados e encontrar um CPF que bate com o CPF que eu estou usando como argumento. Isso é o CPF válido. Tem até um exemplo aqui, existe cadastro para o comprador cujo CPF corresponde ao parâmetro da operação ou consulta. Garantia de parâmetro é isso aí. Eu vou lá no banco de dados e procuro se aquele parâmetro está lá. Não confunda com regex, né, que é aquela verificação estática lá do valor, né? Não é isso, né? A gente quer ver uma verificação mais dinâmica, mais semântica. Não é você saber se o CPF está escrito da forma certa, lá, 3 números, 1 ponto, 3 números, outro ponto, 3 números, um traço, 2 dígitos verificadores. Isso aí, essa análise, você faz lá no formulário. A gente está falando de análise dentro da operação. Garantia de parâmetro é isso aí. Tranquilo? Tranquilo. Restrição complementar. Quando você desenvolve um modelo, né, você faz lá o diagrama de sequência do sistema. Ele já tem algumas restrições. Aliás, vou dar um exemplo melhor. Quando você faz a modelagem conceitual, vocês lembram da multiplicidade?
Um para muitos, muitos para muitos. No mínimo 0, no máximo 1. Igual cardinalidade, né? Isso, parece a cardinalidade, exatamente. Quando você faz a modelagem conceitual e coloca lá, olha, esse conceito aqui no sistema vai ter no mínimo 0 e no máximo 1. Você está definindo uma restrição. Isso você já define no modelo conceitual. Se já está definido no modelo conceitual, não precisa de um contrato para definir essa restrição, porque ela já está definida lá no modelo conceitual. Mas se eu quero definir alguma restrição que não dá para escrever no modelo conceitual, eu vou definir uma restrição que é complementar. Restrição complementar é todo tipo de restrição que eu quero colocar no sistema que não dá, eu não tenho ferramentas para inserir isso em todos os diagramas que eu estou usando para modelar o sistema, que já são dados pela UML. Né? Ele basicamente restringe um modelo ainda mais do que é possível pelos diagramas da UML que a gente tem à nossa disposição. Aqui a gente tem os exemplos, né? A operação de efetuar pagamento de uma venda exige uma venda que não esteja paga ainda. Ou seja, é obrigatório que a venda tenha a multiplicidade 0. Não esteja paga ainda. Embora no relacionamento entre pagamento e venda possa ser 0 para muitos. Eu posso colocar lá 0, 2 pontos, asterisco. Lá no modelagem conceitual. Só que no contrato eu vou falar, olha, embora esteja lá que é 0 para muitos, eu quero dizer que para efetuar o pagamento ele tem que ser obrigatoriamente 0. Um outro exemplo aqui é, embora a venda possa ter ou não um pagamento, aliás, continuando nesse mesmo exemplo, né? Embora a venda possa ter ou não esse pagamento, quer seja, a multiplicidade ser 0 ou 1, né? Ela ter, que é 0, aliás, ela não ter, que é 0, ou ela ter o pagamento, na hora de efetuar aquela determinada operação, ela tem que ser 0. Embora a multiplicidade diga que ela pode ser 0 ou 1. Ficou claro aqui? Ficou sim. Beleza. Basicamente é isso aqui. É uma restrição que você quer colocar a mais que o modelo não te oferece. Não dá essa possibilidade de criar essa restrição lá. Beleza. Por garantia de parâmetros, temos aqui, ó. Primeira informação importante. Não confundir pré-condições que testam os parâmetros semanticamente com simples verificações sintáticas. É o que eu acabei de falar, né? Quando você faz uma pré-condição do tipo garantia de parâmetro lá na operação, você quer consultar as informações que estão armazenadas. Se você consegue verificar se aquela informação é verdadeira ou não, sem fazer a consulta no sistema, então a gente chama isso de verificação sintática, que é o exemplo de verificar se o CPF está escrito corretamente. Para verificar se o CPF está escrito corretamente, eu preciso fazer uma consulta no banco de dados? Pode fazer se quiser, né? Mas, não, para verificar se ele está escrito no padrão, que é esse padrão aqui, ó. Não. Preciso ir lá? Não preciso não, né? Não. Então, se eu não preciso ir lá, ela é uma verificação sintática. Entendi. Entendeu? Se eu preciso ir lá, ela é uma verificação semântica. Quando a gente fala de garantia de parâmetros, nós queremos falar de parâmetros, de verificações semânticas aqui, ó. Porque essas verificações sintáticas eu resolvo aonde? Lá na modelagem conceitual, usando tipagem. Isso aqui são os atributos, né? Isso aqui são os tipos dos atributos. Lembram disso aqui, né? Nome string, endereço string, telefone string, CPF do tipo CPF. Existe um tipo chamado CPF nas linguagens de programação? Não. Geralmente não, né? Esse tipo existe porque eu criei um modelo, um conceito chamado CPF, né? Tipo primitivo, lembra que eu crio um CPF só para dizer como o CPF vai ser. Isso aí que é tipagem. Eu crio um tipo primitivo aqui, lá na modelagem conceitual, só para poder atribuir esse tipo a um valor. Eu consigo verificar se o CPF está no padrão correto, criando um tipo primitivo, e nesse tipo primitivo CPF aqui, eu coloco lá, o CPF ele tem que ter valores, primeiros valores, valores do meio, valores do final, dígito verificador. Então, todo CPF ele vai estar correto sintaticamente. Porque ele está respeitando o tipo que CPF. Eu não preciso fazer uma consulta no banco de dados para isso.
Tranquilo aqui? Até aqui? Tranquilo, professor. Beleza. Para a próxima. Tipos de restrições complementares. Agora falando de restrições complementares. A outra família de pré-condições. A gente pode ter afirmações mais específicas sobre uma instância ou conjunto de instâncias. Por exemplo, o comprador com CPF 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tem saldo igual a 0. É uma afirmação específica. Eu posso estabelecer como pré-condição, para que a operação seja executada, o comprador que está executando essa operação, ele tem que ter o CPF com saldo igual a 0. Então, é uma afirmação específica. Não dá para modelar isso aqui no modelo conceitual. Então, eu tenho que criar um contrato. Outra, afirmações existenciais sobre uma instância ou conjunto de instâncias. O que é isso? Aqui um exemplo. Existe pelo menos um comprador com saldo 0. Essa asserção aqui, essa afirmativa, ela tem que dar verdadeira para eu executar a operação. Não dá para eu modelar isso aqui na modelagem conceitual. Eu tenho que fazer uma consulta, e na consulta eu tenho que ver se o comprador, se tem pelo menos um comprador com saldo igual a 0. Por que é existencial? Porque ele está verificando a existência de um comprador com saldo igual a 0. Pode ser qualquer coisa, né? Pode ser lá, uma compra com status válido ou status inválido, sei lá. Você vai fazer uma consulta no banco de dados para ver se existe. Ou afirmações universais, que é afirmações que sempre vêm o todos, né? É uma afirmação que você coloca aqui, todos os compradores têm saldo igual a 0. Para que eu execute a operação, todos os compradores têm que ter o saldo igual a 0. Então, essa afirmação é uma afirmação universal, porque eu estou falando de todos os compradores. Né? Eu vou fazer uma busca no banco de dados e vou ver se todos os compradores têm um saldo igual a 0. Se um comprador tiver um saldo diferente de 0, um único comprador, a minha afirmação já vai ser falsa e eu não vou conseguir executar a operação. Tranquilo? Até aqui? Tranquilo. Aqui o prova real, né? Oi? Aqui o prova real. Isso. É basicamente uma prova real. Isso aqui. Asserção. É muito usado em teste de sistema, isso aqui também. Inclusive, você criar contrato de sistema, ele vai ser um ótimo insumo para você criar teste depois. Se você vai ter uma etapa lá no desenvolvimento do sistema que você vai criar os testes. Qual que é o conjunto de informações que vai ajudar você a criar os testes? Os contratos. Mecanismos de guarda de pré-condição. Nós falamos anteriormente que as pré-condições eles têm que ter mecanismos de guarda, ou seja, tem que ter uma forma de guardar as pré-condições, uma forma de garantir que as pré-condições sejam verdadeiras. E aí, quais são os mecanismos que podemos usar? Executar uma consulta antes da execução da operação. A execução ela só vai acontecer se o resultado da consulta for positivo. É o exemplo que a gente deu do CPF. Ou você pode se precaver tentando não lançar uma exceção. Eu acho que eu falei isso na aula anterior, que é você restringir a seleção do parâmetro mediante a seleção de um conjunto pré-definido. É quando você, por exemplo, traz todos os valores possíveis dentro de um combo box aqui. Né? Por exemplo, estados, né? Para você impedir que alguém coloque um estado que não existe, você passa a lista de todos os estados registrados no sistema, ele tem que escolher um estado dentro desse conjunto de estados aqui. Então, ele não tem a opção dele escrever um estado que não existe. Então, dessas duas formas, são esses dois mecanismos que a gente usa para guardar as pré-condições. Beleza? Beleza. Associações temporárias. Isso aqui eu vou fazer relação com o que eu falei lá na aula anterior. Lembra das estratégias stateful e stateless? Sim, sim. Stateful, ele lembra, né? Ele guarda o estado. Agora vocês lembram de estado, né? Estado é o quê? Informação. Ele guarda o estado do sistema, então ele lembra de certas informações de maneira não persistente. Isso aqui não está gravado em banco de dados. O stateless não. O stateless ele tem que fazer várias requisições, sempre pedindo a mesma informação. Quando eu estou modelando, fazendo um modelo que é stateful, que está usando a estratégia stateful, eu tenho que demonstrar no meu modelo, isso aqui eu estou fazendo no modelo conceitual, né? Porque aqui, lembra, isso aqui é um modelo conceitual. Lá no modelo conceitual, eu posso criar esse diagrama aqui, ó, com essa linha, com essa associação aqui, estereotipada, com o estereótipo aqui, transient. É uma informação transiente.
uma informação que não é persistente, né? Ela está em memória, ela não está em disco, ela não está no armazenamento persistente, no armazenamento definitivo, e eu estou usando ela só para aquela sessão, vamos dizer assim, né? Não, todas as operações a serem executadas, elas podem usar essa informação. Depois que o sistema terminar aquela sessão, essa informação some. Percebe o seguinte aqui, ó. Uma coisa que eu não falei para vocês lá em análise de projetos de sistemas 1 é que quando você vai modelar, fazer um modelo conceitual, às vezes você vai precisar colocar a própria operadora aqui dentro. Ó. Esse aqui é uma interface, né? A interface fica em contato com o usuário, né? Então quer dizer que esse customer aqui, essa classe customer, ela é uma classe que é acessível para o usuário por intermédio da interface. É isso que esse modelo conceitual está querendo dizer. Então, e esse ID aqui significa que, para buscar um usuário aqui, o que o ator ele vai ter que informar? Ele vai ter que informar o ID. E aí, na hora de buscar o ID, ele vai trazer 0 ou 1. Ou seja, ou ele traz um customer com aquele ID, porque ele é único, ou ele não traz ninguém, que é 0. Ou ele traz 0, ou ele traz 1. Então, é assim que a gente usa essa modelagem. Por isso que nessa modelagem aqui está a interface aqui no meio do modelo conceitual. Isso pode soar estranho, mas é uma forma de modelar, você colocar também o modelo, a interface ou a controladora fachada também dentro do modelo conceitual, dependendo do que você vai fazer. Geralmente com cadastros que são acessíveis por intermédio da interface, você faz a ligação do conceito direto com a interface aqui. Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Passando para pós-condições agora. Quais são os tipos de pós-condições possíveis? Quando eu faço alguma pós-condição, eu só posso executar esse tipo de pós-condição aqui. Quando uma operação é executada, as únicas coisas que ela pode fazer no sistema são isso aqui. Modificar o valor de um atributo, que é modificar o estado, né, do objeto. Criação de uma nova instância, né, uma instância do conceito, né, criar um novo objeto, vamos dizer assim. É por isso que está CO aqui, Create New Object. Está CO aqui, ó. Porque instância é a mesma coisa que objeto. Criação de associação, ou seja, depois da operação ser executada, uma nova associação entre um conceito e outro vai ser criada. Ou seja, anteriormente, por exemplo, eu posso criar uma associação que não existia entre cliente e compra. Então, um cliente agora se relaciona com compra, por quê? Porque ele fez uma compra. Destruição de uma instância, eu vou destruir um objeto. Isso aqui é mais incomum, a gente não faz muito isso aqui, mas pode haver situações específicas em que você vai precisar destruir um objeto. Então, às vezes, uma operação, depois de ser executada, ela vai terminar com um objeto sendo destruído. Objeto sumindo do sistema. Geralmente, o que a gente faz? Né? A gente não destrói uma instância, não destrói um conceito. A gente torna ele inativo. Né? A gente não vai lá e apaga. Porque a gente precisa dessa informação para o futuro, até para gerar relatório e tal. Né? Então, a gente geralmente não apaga uma linha do banco de dados, por exemplo. Né? Ou você pode, depois de executar uma operação, ter como pós-condição a destruição de associação. Ou seja, tem lá a instância cliente e a instância compra. Aí tem uma associação entre os dois. Eu vou lá e somo com aquela associação. Então, o cliente não vai estar mais associado com compra. Eu posso fazer isso também. Então, esses são os tipos possíveis de pós-condições. Quando eu fazer uma pós-condição, quando eu modelar uma pós-condição, eu tenho que modelar dentro de uma dessas opções aqui. Não posso modelar uma pós-condição que não esteja aqui. Eu não posso fazer nada diferente de modificar o valor do atributo, criar uma nova instância, criar uma associação, destruir uma instância ou destruir uma associação. Professor, essa destruição de associação aí é independente do cliente, por exemplo, o cliente acabou de fazer a transação lá, fez a compra. Aí depois desassocia, depois que ele fez a compra, do cliente ou das instâncias mesmo? Então, pensa no modelo conceitual. Para você fazer os contratos, você tem que ter um modelo conceitual pronto. Pensa nisso. Você lembra do modelo conceitual? Tem as instâncias, os conceitos, e aquela linha que liga os conceitos, né? Que vai ligar diagrama de objeto, né? Os objetos ligados entre si.
Tem uma linha que liga os objetos, não tem? Tem. Então, aquela linha é uma associação. Você lembra disso? Sim. Destruição de associação é isso. Depois de executar a operação, uma daquelas linhas vai sumir. Independente de qual seja. Dependendo do que sistema for. Ah, certo, certo. Certo? A gente está dando exemplo aqui de compra, mas eu não sei se seria o exemplo mais adequado. Eu não consigo pensar agora em um exemplo em que você executa uma operação e uma associação ela some. Mas pode existir um caso em que você está modelando e percebe, pô, eu vou precisar sumir com uma associação dessa. Então, essa vai ser uma pós-condição daquela operação. Beleza? Beleza. Então, essas aqui são chamadas de comandos básicos. Esses são os comandos mais básicos que podem ser usados em um sistema orientado a objeto. O sistema orientado a objeto só faz isso aqui. Né? Ou ele só faz uma dessas 5 coisas aqui. Né? Então, é por isso que a gente chama isso aqui de comando básico. Né? Uma coisa sobre esses comandos básicos é que eles não fazem verificações de consistência. Né? Ele simplesmente vai lá e tira. Né? Ah, eu preciso deletar um objeto. Ele vai lá e deleta o objeto. Ah, mas esse objeto tem outro objeto ligado com ele. Dane-se. Ele não faz a verificação de consistência, sabe? Ele não fala, se tiver um objeto ligado com esse objeto que eu estou tentando destruir, eu não vou deletar. Ele não faz isso. Então, é por isso que você tem que tomar cuidado com o uso dessas pós-condições, sabe? Você tem que deixar muito bem claro lá que, se é preciso, se na destruição de uma associação, se na destruição de um objeto, eu vou fazer uma destruição em cascata, então quer dizer que eu vou lá destruir o objeto, e aí eu vou ter que destruir o outro objeto, eu vou ter que declarar lá no meu contrato, que é eu destruo o objeto 1, e na sequência eu destruo o objeto 2, na sequência eu destruo o objeto 3. Eu não posso deixar a cargo do programador imaginar que destruir o objeto 1, consequentemente vai destruir o objeto 2 e o objeto 3. Por quê? Porque a gente assume que os comandos básicos não fazem verificação de consistência. Você tem que deixar muito bem explícito. Lembra daquele princípio básico lá dos primeiros slides? Tente fugir das ambiguidades. Beleza? Beleza, professor. E aqui, para terminar, eu trago aqui um exemplo de um contrato. Como é que você desenha um contrato não usando uma linguagem como a OCL, que é uma linguagem formal? É simples, você escreve em linguagem natural. Você tem que ter a operação, as referências cruzadas, as pré-condições e as pós-condições. A gente falou isso lá no slide anterior. Então, aqui eu falo qual que é o nome da operação, como ela aparece lá no diagrama de sequência. Tá vendo? Ela aparece um método aqui, né? Tem um parênteses e tal. Se ela tiver parâmetro, vai aqui dentro. Vai aqui dentro. Aqui não tem... é uma operação que não tem parâmetro. Uma operação chamada encerrar empréstimo. Ela está onde? Ela está em qual caso de uso? Ela está no caso de uso emprestar livre. Então, essa é a referência cruzada dela. Quais são as pré-condições? Primeira pré-condições. Um leitor apto a emprestar livros já foi identificado. Isso aqui é uma asserção. Ela vai te retornar verdadeiro ou falso. Então, você vai fazer uma consulta lá, vai procurar por um leitor apto a emprestar livro. Se você não conseguir encontrar, não vai executar a operação. Se você conseguir encontrar, beleza, executa. Outra pré-condição. Pelo menos um livro já foi identificado e está disponível para ser emprestado. Da mesma forma, você vai fazer um teste aqui, vai ver se vai dar verdadeiro ou falso. Se der falso, você não executa a operação. Pós-condições. Depois de executar e encerrar empréstimo, o sistema vai estar desse jeito. Um novo empréstimo foi registrado, CO. O que é CO? Criação de instância. Outra pós-condição. O novo empréstimo foi relacionado ao leitor já identificado na operação iniciar empréstimo. Criou uma associação. Por quê? Porque eu relacionei empréstimo, o conceito empréstimo, com o leitor. Eu criei uma linha entre empréstimo e leitor. Eu criei uma associação, que é o CA, né? Essa é uma associação. A situação dos livros emprestados foi alterada para emprestado. Eu fiz um AV aqui, né? Que é modificação do valor do atributo. Eu peguei lá o atributo livros emprestados e alterei o valor de livros emprestados para emprestado. Então, eu alterei o valor do atributo aqui, livros emprestados. Então, isso aqui é como o sistema ficou depois de executar a operação encerrar empréstimo. Tão simples quanto isso. Então, eu pego uma operação, descrevo aqui as referências, as pré-condições, as pós-condições, para cada operação que eu achar importante, vou descrevendo, então eu determino quais os contratos do meu sistema. Muito simples.
Conseguiram visualizar? Entenderam aí como é que funciona? Entendi. Beleza. Então, vocês vão conseguir fazer o trabalho? Vocês viram lá que tem um trabalho de criar contrato, né? Eu tenho um monte de coisa atrasada aí, então eu vou me focar primeiro nos anteriores. Aí quando eu acabar eles que eu vou pro... Nossa, cadê o resto, povo? Pois é, sumiu, né? Eu tô vendo aqui agora. Eu também. Mas beleza, eu vou parar a gravação para não ficar muito longo.